Vamos dar continuidade aqui, falando sobre o quarto. O que a gente deve verificar no quarto? Os objetos de uso pessoal, eles devem ser colocados próximo à pessoa. Então, geralmente, a gente coloca um criado mudo, tá? Com pontas, né, ou bordas arredondadas, para evitar que o paciente role e bata a cabeça na ponta do criado mudo, tá? Importante uma instalação de iluminárias, né, ou de luminárias, com extensão do telefone no criado mudo. Telefone antigo quase ninguém usa mais, né? Muito difícil. Então, a gente deixa o telefone celular. Então, é melhor ter uma tomada próxima, né? Porque fica de fácil acesso para o paciente, tá? Evitar que as portas e gavetas dos armários estejam muito perto do chão. Por quê? Se o paciente tiver que abaixar demais para abrir, ele pode ter uma hipotensão postural e na hora que você olha, ele caiu, tá? Como que acontece a hipotensão postural? Abaixar muito rápido e levantar muito rápido. Todos os dois causam hipotensão postural. Quando a gente fala para o paciente está lá, dormindo. Dormindo mesmo, tá? Porque ele desmaia, não que ele morreu. A cama ela deve ser da altura suficiente para que o paciente consiga ficar sentado, encostando o pé inteiro no chão. A cama ela não pode ser nem muito alta, nem muito baixa. Tá? Então, ela tem que ser uma posição adequada para o paciente. Como que a gente sabe isso? Se o paciente vai ficar acamado, tem que tirar medida, né, da altura do paciente para saber o quanto que ele vai precisar que a cama seja, tá? Geralmente tem pessoas que fabricam camas, né, então consegue fazer de acordo com a altura do paciente. As janelas, elas devem sempre abrir para dentro ou terem lâminas de corrente, tá? Evitar que o idoso debruce na janela. Por quê? Se a janela abre para fora, na hora que o idoso for pegar para fechar, ele pode desequilibrar e cair da janela, tá? Então, a janela sempre tem que abrir para dentro. Ou ser de lâmina corrente. Você abre ela assim ou assim. Nunca assim, tá? Senão o paciente vai junto. Aí acabou. Abre a janela, o paciente não bate no chão. O banheiro, ele deve ter barras, né, próximas às paredes, tanto do chuveiro quanto do vaso sanitário, para ele poder se apoiar, dar firmeza e sustentação para ele. Então, é recomendado que o idoso esteja sentado numa cadeira de apoio lateral do chuveiro na hora de tomar banho. Por quê? Mesmo que ele não precise da cadeira, é importante deixar a cadeira lá. Porque se ele cansar, ele pode sentar, tá? Não corre o risco dele escorregar e machucar. Na cozinha, a gente deve verificar a instalação de cerâmica antiderrapante. A bancada da pia ela deve ter, no mínimo, 85 centímetros de altura. As gavetas, elas de fácil abertura com trava de segurança. Por quê? Se por algum motivo ele desequilibrar e puxar, a gaveta não vem e cair em cima dele, tá? Por exemplo, o paciente está cozinhando, teve um mal-estar, desmaiou. Quando ele acordou, ele vai ver a gaveta. O que ele vai fazer? Pegar na alça da gaveta para puxar. Se ela não está travada, né, se ela não tem aquelas travas de segurança, na hora que ele puxar, cai a gaveta com faca, com garfo, tudo que tiver lá dentro em cima do paciente. Se tiver faca e for afiada, não traumatiza mesmo o paciente. Então, a gente deve colocar utensílios e mantimentos de local que seja fácil para o paciente alcançar, onde ele não precise subir nem escada, nem um banquinho para poder pegar. Então, geralmente, a gente deixa nas repartições de mais fácil acesso, tá? E recomenda também que o idoso não manuseie panelas e outros utensílios pesados. Por quê? A chance de desequilibrar e cair no chão
também é muito grande, tá? Imagina um idoso segurando uma panela de pressão de feijão, a panela cai, estoura, vai ter queimadura, né? O tanto de feijão que vai voar nele quente. Então, a gente tem que ter essas maldades. É claro que eu não estou dizendo aqui que o paciente idoso ele não pode fazer nada, mas a gente tem que ter um bom senso de permitir que ele faça coisas que sejam fáceis. É a mesma coisa criança. Você vai colocar uma criança para carregar uma panela de pressão que acabou de sair do fogo? Primeiro que ela não vai dar conta. Se a panela caiu, estoura, né? Ainda mais se for de feijão, estoura mesmo. Então, a gente deve tomar algumas precauções. Outras informações importantes. Deve sempre se instalar corrimão nas escadas, piso antiderrapante e ter uma boa iluminação, tá? Para evitar que o paciente escorregue e caia nas escadas, tá? De preferência, se for possível, é aquela questão que eu estava falando com o Adriano, colocar rampa, não deixar escada, porque a rampa é de mais fácil acesso ao paciente. É mais fácil ele cair da escada do que da rampa, tá? Deixar a luz acesa no corredor, porque se você vai dormir, o paciente idoso pode levantar de madrugada para ir no banheiro, se ele não tem um banheiro no quarto e tiver que sair para o corredor, ele pode bater e machucar, tá? Não fumar, não consumir bebidas alcoólicas. A gente fala isso tanto para o paciente idoso quanto para a família, para não estimular ele, né? Porque às vezes ele vai estar fazendo algum tratamento ou vai ter alguma patologia que impeça ele de consumir tanto o álcool quanto o cigarro, e ele vai ficar tentado, né? Então a gente pede para que seja cortado de toda a família. Ingerir uma quantidade adequada de cálcio, manter esse equilíbrio alimentar, então seguir a regulamentação da nutricionista. Deve se expor ao sol pelo menos 15 minutos diário, ter consultas tanto com o médico quanto com o dentista periodicamente, para ver a questão periodontal, né, para ver se todos os dentes estão íntegros, você vai ter que colocar uma dentadura, como que vai funcionar, tá? Porque aí muda também a questão da alimentação, imunizar-se corretamente, que é estar sempre com o cartão vacinal em dia, e ter ao alcance do idoso números de emergência, porque caso ele esteja passando mal e ele esteja sozinho, ele sabe quem vai procurar. Tem a cadernetinha de saúde do idoso, onde ela tem espaço para colocar números de urgência. É interessante orientar o familiar a carregar essa caderneta, porque vai ter o número de uma pessoa, que é referência caso aconteça algum problema, e também tem os números do SAMU, do Corpo de Bombeiros, né, da ambulância, enfim, caso ele precise, porque nem todo mundo sabe, né? Outras coisas, né? As pessoas idosas, elas têm prioridade para envelhecer na casa. Por quê? Elas têm memórias, elas têm os vizinhos, enfim. É o ambiente onde ela nasceu, cresceu e está envelhecendo, né? Então, ela tem muitas memórias, muitas histórias ali. Então, a gente tenta preservar o máximo que dá para essa pessoa permanecer naquele local. Lembrando que a casa do paciente idoso, idoso, é a referência de tempo e espaço para ele. E para uma instituição de longa permanência ou para uma casa de repouso, é um local totalmente diferente. Então, isso de alguma forma pode vir impactar no tratamento ou no quadro desse paciente, tá? Então, a gente tenta auxiliar a família e conscientizar a família que o ideal é que o paciente fique na casa que ele nasceu, cresceu, enfim, na onde ele se encontra. Porém, por questão de logística, vai ter algumas famílias que não vão conseguir permanecer com esse paciente, tá? Então, a gente tenta, para onde ele for, deixar com que ele se torne um local mais aconchegante, colocar coisas para que ele se caracterize naquele ambiente como um lar, tá? Então, dessa forma, né, preferencialmente também pode ser colocados a cada espaço como formas de objetos, no design, atividades desenvolvidas e relacionamento da funcionabilidade. Então, quando o paciente vai para uma instituição de longa permanência, a gente deve tentar manter um ambiente mais próximo do que ele está acostumado em casa. Então, a gente tenta viabilizar uma segunda casa para ele. É claro que nem sempre a gente consegue, né? Então, quando se diz a respeito de artefatos físicos, sensoriais, climáticos e funcionais que vão estar circundando o dia a dia do paciente,
a gente entende que o lar não é apenas a residência, mas sim a comunidade onde ele cresceu, o bairro, a vivência e os amigos. Porque quando ele vai para uma instituição de longa permanência, nada disso vai com ele. Por mais que a gente tente montar um ambiente mais propício, ele não vai ter nenhuma dessas referências mais, tá? Então, morar na casa que ele sempre morou, ou com uma história toda de vida, pode ser uma estratégia de otimização de competências no processo de adaptação na velhice. Isso nos dá um senso de normalidade diante da descontinuidade experimentada por múltiplas perdas pessoais associadas à disfunção relacionada ao avanço da idade. Então, a gente sabe que, às vezes, a paciente já perdeu o marido, já perdeu o filho, enfim, ela teve algumas perdas que ela está carregando ao longo da vida, mas aquela casa é onde ela se sente bem. Então, é o que eu estava falando para vocês no slide anterior. Priorizar que o paciente permaneça em casa, a não ser que a família diga que não tem estrutura e não tem como adaptar a casa do paciente, aí a gente faz essa questão de mudança, tá? Falando agora de questão de estímulos dos sentidos, visando sempre a comunicação. Então, comunicar com uma pessoa idosa nem sempre é fácil. Primeiro, porque ele vai ter uma perda afetiva, né? Ele não vai estar escutando de forma adequada. E a gente vive uma situação hoje que é muito difícil. Por quê? Comunicar-se hoje não é fácil. Eu converso com vocês, vocês não conseguem ver meus lábios, mas eu tenho que tentar falar de uma forma alta e clara para vocês entenderem o que eu falo. Se eu falar um pouquinho mais rápido, ou embolar na minha dicção, vocês não vão entender o que eu estou falando. Porque a máscara é uma barreira que impede que essa comunicação seja efetiva. Então, a pessoa tem que falar um pouco mais alto e compassadamente, mais devagar. É claro que se eu chegasse e ficasse... Não, não, não. Vocês entenderam, gente? Vocês iam falar assim, essa pessoa é doida. Está falando que a gente não se entendia, quer ver na prova. Então, é a mesma coisa com o paciente idoso. Então, já é difícil comunicar-se com ele quando ele consegue visualizar, né, ter uma imagem da nossa boca, ela está se movimentando. Imagina nesse momento de pandemia. Teve um fato que aconteceu que eu gosto sempre de falar. Um dia eu falei para minha filha para tirar a identidade, aí um paciente idoso estava na frente, na minha frente na fila, e a moça que estava atendendo, ela possuía síndrome de Down. Então, ela estava falando e a fala dela já não era clara, né? Ela já era embolada. E ela estava de máscara. E ele tá assim, eu vim pagar minha multa do Detran. Aí ela virou para ele e falou exatamente dessa forma, tá? Eu quero a identidade e o número do agendamento, por favor. Só que como ela falou de máscara, ele virou e falou assim, quê? Ela repetiu. Quê? Ela repetiu de novo. Aí ele virou e falou assim, você quer o quê, moça? Aí, na terceira vez, eu vi que ele não estava entendendo mesmo. Aí, como eu estava atrás, eu falei assim, ela está pedindo a sua identidade e o número do agendamento. Mas a guia do Detran, a senhora não vai querer, não? Aí ela, agora não. Aí ele olhou para mim e falou assim, agora ela não quer. Aí ele, então tá. Aí foi entregou a documentação para ela. Se eu não tivesse feito essa ponte, eles tinham ficado lá bom tempo, né? Ele estava perguntando para ela o que ela ia se sentir ofendida, achando que ele estava debochando dela, e ele realmente não entendendo. Então, a gente enfrenta essas dificuldades com o paciente idoso, principalmente no ambiente hospitalar. Então, a gente tem que perceber o quê? Que a nossa fala ela tem que ser clara e objetiva. E a gente tem que tentar falar de uma forma que o paciente entenda. Um exemplo. O paciente idoso tem 80 anos, aí ele está com várias medicações para tomar. Aí você vai chegar e vai dar ele a medicação. Que medicação que é essa? É o furosemida. Que medicação que é essa? É o furosemida. Não conhece essa medicação, não. Não vou tomar, não. Aí, qual a medicação que você toma? Eu tomo Lasix, captopril e clorano. Esse furosemida eu não tomo, não. Aí, até se explicar para ele que o furosemida e o Lasix é a mesma coisa,
Você já perdeu um bom tempo ali. Então, o interessante é você conversar com o paciente primeiro. Você sabe qual que é a medicação que você tem que tomar agora? Qual a medicação que o senhor toma? Aí ele vai te falar. Você fala, essa aqui é o Lasins, esse aqui é o Captopril, ou esse aqui é o Clorano. Ou se não, fala, no lugar de falar furosemida, cria o hábito de falar Lasix. Porque, às vezes, o paciente entende melhor Lasix ou entende melhor furosemida. Então, isso é um jogo que a gente aprende na convivência, né? Porque tem paciente que não consegue entender que o mesmo fármaco tem nome diferente, né? Então, ele fica um pouco assustado. Então, a gente tem que ver as condições do local que a gente vai estar para estar falando com esse paciente, para verificar se ele vai escutar mesmo. Porque a perda auditiva, ela vai acontecer de qualquer forma. Infelizmente, todos nós vamos chegar num momento da nossa vida que a gente não vai escutar mais. Eu tenho hora que eu não escuto, eu tô nova. Eu tô nova, tem hora que eu não escuto, eu pergunto mais de uma vez. Tudo bem aí, mestre? Você deu um risco aqui, o que aconteceu? O interessante também é você chegar lá Foi e falar assim, mal, ó, foi sem querer. Tá bom. o negócio é chegar lá e falar assim, meu nome é tal, sou do plantão tal, vou cuidar do senhor essa noite. Se ele entender tudo, na hora de dar o medicamento que ele não gosta, ele vai tentar te enrolar, você vai sacar na hora. É. Um dia eu cheguei lá para fazer isso lá, o senhorzinho esperto pra caramba, porque o medicamento causava nele um desconforto, né? Aí ele não Sim. queria tomar nem a pau. Aí ele não quis tomar comigo, não. Eu falei, não, ele entendeu. Aí a enfermeira foi, conversou com ele, e aí foi onde ela deu a medicação para ele. Conseguiu Então, dar. eu virei para ela e falei, olha, eu cheguei, é o contato. Cheguei, conversei, ele me deu bom dia, boa tarde, boa noite, normal. Aí, na hora da medicação, eu expliquei para ele o que que é, aí ele ficou enrolando. Ah, não estou entendendo, não sei o que, tá, né? Querendo dibrar, né? Mas é muito interessante. Vai ter que ter um jogo de cintura no, daquele jeito. E levar tudo na esportiva. Eles são mestres em passar a gente para trás. Nossa, não Um monte fala de não. Eu aplicação fico lá debaixo copiando da lá, viu? língua. E você tem que ficar de Ele olho. é esperto. Ele começou a falar de futebol, aí eu, né, falei, ah, tá bom. Aí eu Ele deixei para lá, chamei a menina, falei, ah, não consegui para não. depois fingir que fez. Eles tentam, eles conseguem enrolar a gente, viu? Sai água até no olho, É, você até chora. teve Mas uma vez que, sim, eu tive uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. Há um tempo atrás, eu trabalhei no presídio em atenção ao Covid, né? Então, tinha muitos detentos, não pode falar detento, tá? A gente fala indivíduo, como é que é? Privado de liberdade, PL. Aí, tinha muitos IPLs com Covid, então eu entrei para ajudar na escala. Foi só 2 meses, mas assim, 2 meses que eu aprendi um monte de coisa da cadeia. Eu saí de lá me sentindo a própria ex-detenta, né? Eu sabia tanta coisa que no final das contas, que eu acho que eu estava vivendo lá dentro com eles. Aí tinha um senhor idoso lá, que ele tinha 83 anos. Aí você olhava para ele assim, você ficava assim, nossa, tadinho, o que será que ele fez, né, para estar aqui até hoje, tudo mais. Aí ele tomava antidepressivo. Teve um dia que ele olhou para mim e falou assim, enfermeira. Aí a enfermeira chama a gente de doutor. Ô, doutora, a senhora não pode ligar para minha família, não? Porque eu estou querendo falar com a minha esposa. Aí eu virei e falei assim, olha, não sou eu que ligo, porque eu ficava no plantão da noite. Não sou eu que ligo, eu vou pedir para quem fica no plantão do dia para providenciar essa ligação para você. Ele, tá bom. Aí, na hora que eu cheguei, fui falar com a outra funcionária que já estava lá mais tempo, ela falou assim, que esposa? Eu falei assim, ele quer falar com a esposa dele. Tem esposa, não? Ele matou a esposa dele, é machadada. Eu olhei assim, falei assim, quê? Ele matou a esposa dele, é machadada. E o jeito que ele falou, parecia que estava morrendo de saudade da esposa. Eu falei assim, gente do céu. Eu falei assim, agora eu não confio em mais ninguém. Outro dia eu vou contar mais histórias para vocês. Eu tenho um monte de história lá da penitenciária. Eu fiquei... Teve algumas coisas que eu fiquei meio com medo, mas depois eu fui me acostumando.
que a gente espera que seja igual filme, né? Carandiru da vida, todo mundo doido, lá no parte, brigando. Lá era até de boazinha. Mas tinha um monte de paciente idoso. Tinha um paciente lá que tinha o número dele, né? O Infopen dele era 97. A maioria lá era 35 mil e cacetada. Eu falei assim, o que esse cara fez? Que ele tá preso até hoje, 97? Aí a gente fica assim, não. Mas assim, eles são bem mais cuidados que a gente, se a gente for parar para pensar. Tem tudo quanto é tipo de medicação, alimentação, quem é diabético come a todos os horários do dia, toma insulina, as pessoas tem por isso que tem uns que falam que realmente vai para a cadeia para alimentar, porque o tratamento para eles é outro, eles têm tudo. Exame médico que precisa sair de fora, eles têm escolta para ir para os médicos. E às vezes a gente mofa na fila da UPA aí, no SUS, para conseguir um exame que para eles sai com mais prioridade. Infelizmente, eu vou. Oi, Juliana. Eu tenho uma cliente que ela trabalha na Nelson Hungria e eles são tratados da forma que a senhora está falando, com as melhores medicação. Se eles precisarem de cirurgia, eles são passados na nossa frente, porque a parte da especialização deles é prioridade, e eles ainda fazem faculdade, porque eles podem, é um direito deles. E a maioria deles lá que gostam de estudar saem ainda formados em direito. Eles têm todos os direitos lá dentro que a gente não tem aqui fora. Estuda de graça, né? Não paga nada. Não vou ter preço. Não vou ter que ser preso, não. Bom, ô, gente, contar só uma história para vocês. Aconteceu um negócio um dia lá que eu fiquei, assim, horrorizada. Foi o seguinte, foi bem quando eles tomaram a vacina. Eles tomaram a vacina da Janssen. Todo mundo conhece da Janssen, que é a da Johnson & Johnson. Então, quando eles tomaram essa vacina, todos, praticamente, sim, 80% dos IPLs teve reação. Todos eles tiveram febre. E a gente não pode dar de pirona. Por que não pode dar de pirona, nem paracetamol? É moeda de troca dentro da cadeia. Faz um favor para mim que eu te descolo de pirona. Faz um favor para mim que eu descolo um paracetamol. Então, às vezes, o cara nem mandou, mas está pedindo paracetamol para trocar favor. Então, a gente não podia dar, só se o médico prescrevesse. Então, nesse dia, o doutor ainda estava lá, foi a nossa sorte, porque geralmente a gente fica a noite toda sem médico. Fica só, igual o meu caso, enfermeiro e o técnico. Se acontecer algum problema, a gente atende e liga para um médico de urgência sair de outro. Porque esse local que eu trabalhei eram 3 presídios próximos. Aí eu trabalhei na segurança máxima, então eu não tinha quase contato nenhum com os ETs. Só na hora que eu ia entregar a medicação e só com aquele que ia buscar a medicação. Né? Tirando isso com mais ninguém. Então, eu fiquei tranquila por causa disso. Cheguei a ter que entrar lá dentro da cela. Mas teve uma época que teve. Porque tinha assim, teve uma época que tinha 15 detentos por cela, 10 estavam com Covid. Ou se não estava com sinais gripais, a gente tinha que entrar lá dentro junto com o monitor para aferir sinais vitais. Eu ficava morrendo de medo, mas não deu nada. Oi, Mércia. Por que não pode de pirona e paracetamol? Como é que é? Por quê? Moeda de troca, eles trocam a troca de favor. Ah, tá, entendi. Assim, quer dar um paracetamol para eles, aí eles conversam com fulano assim, por exemplo, tem um aqui, eu sou um DT e tem outro ali. Aí a gente começa pela cela. Se você descolar um paracetamol para mim, eu consigo a minha ligação e falo com o familiar seu. Aí na hora que a gente chega, ele fala assim, doutora, eu tô com muita dor de cabeça. Aí você dá o paracetamol e você espera nem você virar as costas, só vê o paracetamol, você voando de uma cela para outra. Eu não sabia, não. Eles trocam remédio. Às vezes, eles tomam remédio um do outro, porque eles tomam remédio psicológico, né? Psiquiátrico. Uhum. Aí eles trocam a cartela de remédio um do outro para ficar doidão. Aí tem hora que na hora que você chega para dar remédio para um, porque tem uns que é medicação assistida, esse você tem que ver. Aí quando ele chega para pegar a medicação, ele já está para lá de validar. Aí você olha para ele assim, tá tudo bem? Olha, doutor, eu posso ficar para trás, porque eu já tomou medicação de outro. Então vai lá e toma dele também. Então, assim, Entendi.
Aí acontece disso, sabe? Aí a gente tem que ficar de olho. Aí teve esse dia mesmo da Covid, o médico, depois de muita coisa, liberou. Aí a gente voltou nas vivências da medicação. Antes da gente voltar, um DT está assim, tá matando, o irmão tá matando a tia, vai pular na tia, vai fazer isso aqui na tia. Aí eu tô com os meninos assim, ô gente, vocês não vão olhar não, tá batendo na tia lá, velho. Vai matar a tia. Vocês sabem o que é pular na tia, bater na tia? É tentativa de suicídio. Ele ia se suicidar. Uai, É. Ele ia Mas se lá dentro? lá dentro. Olha, para você ver. Ele ia pegar o lençol, amarrar, né, por cima e pular. Aí chamou de pular na tia. E eu achei que tia era o jeito que ele chamava os meninos da faxina. Não, era isso. Ah, menina, eu não sabia disso não, professor. É bom a gente saber. Pular na tia. Tudo bem, não tem problema não, Adriano. Boa noite para você, tá? Também já vou encerrar aqui, vou só terminar de contar essa história. Aí ele estava tentando suicídio. E eu não sabia que era isso, não. Nossa, mas eu fiquei toda sem graça. Depois os meninos ficou me zoando o resto do plantão. Ô, Ludmila, a tia tá bem, tá? Pode ficar tranquila que a tia tá deitadinha lá, esticadinha. Eu fiquei muito brava. Mas era isso que aconteceu. Não, tem tantas histórias, depois eu conto mais para vocês. Vamos parar aqui por hoje, nessa parte no segundo slide, né, de estímulo, e a gente continua na sexta. Amanhã eu estou aqui no grau. Eu vou tentar gravar a aula que eu estou devendo para vocês. Se eu conseguir gravar, eu mando no grupo falando onde que eu parei e vocês assistem. Se não, a gente continua no estímulo na sexta, tá? Tá. Aí depois eu vou continuar contando mais histórias da minha vivência no presídio para vocês. Tá bom. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Até sexta, se Deus quiser. Até, professora. Boa noite. Bom descanso. Obrigada. Boa noite, meninos. Com Deus. Boa noite, com Deus. Boa noite.